Boa noite ao pessoal daqui, o pessoal de casa, sejam todos aí bem-vindos. Gente, o assunto que nós vamos abordar hoje à noite é negação de proposições. Mas deixa eu antes fazer o seguinte, talvez a gente tenha alguém aqui ou em casa que não estudou nada, absolutamente nada de lógica, nunca estudou lógica. Então é importante, para a gente trabalhar as negações, é importante que a gente tenha alguns conhecimentos, alguns poucos conhecimentos prévios, certo? Então, quem quiser, quem já sabe, tranquilo, aqueles que quiserem anotar, fiquem à vontade. Primeiro conceito que a gente precisa ter é conceito de proposição. Isso faz parte, então, da lógica clássica. Proposição. O que é uma proposição? Esse é o primeiro conceito de lógica clássica. Gente, proposição, não precisa anotar, só quero que vocês entendam. É toda frase que a gente consiga, ao fazer a leitura, dizer isso é verdadeiro ou isso é falso. Ou verdadeiro ou falso. Então reparem aqui, eu vou escrever para vocês uma frase que é lá do campo da matemática. 2 é par. O que você me dirá para essa frase? Verdadeira ou falsa? É verdadeira. Então, esta daqui é uma proposição. Tudo aquilo que eu posso julgar. Se eu disser para vocês, por favor, Porto Alegre é a capital dos paulistas, o que você me dirá? Verdadeiro ou falso? Falso. Pude julgar? Pude. Essa é verdadeira, essa é falsa. Então, esta é uma proposição. Vou escrever outra aqui. Todo colorado... Ah, pelo contrário, é feliz. E aí, todo colorado é feliz. Dá para julgar essa frase? Talvez alguns digam aqui, falso. Eu vou dizer verdadeiro. Mas o importante é o seguinte, é uma frase que cabe julgamento, ou verdadeiro ou falso. É verdadeiro, sem dúvida. Mas, certo, minha gente? Proposição. Só que essa daqui é um pouquinho diferente das demais, né? Aqui eu falo sobre quem? Sobre o 2, aqui eu falo sobre a capital, enfim, Porto Alegre, e aqui eu não estou falando sobre um colorado, eu estou falando sobre o quê? Todos os colorados. Então esse aqui é um tipo de proposição diferente dessas demais. Essa daqui a gente chama de categórica, ou quantificada, porque ela traz esse pronome, em lógica chamamos de quantificador. Essas aqui não, essas são particulares, estou falando sobre o 2, estou falando sobre Porto Alegre. Eu poderia dizer assim também, Paulo é médico. Essa também é uma proposição, gente. Talvez no julgamento de alguns, ela seja verdadeira. Ele está lembrando, ontem eu fui no médico, que eu estava precisando, e era Dr. Paulo. Então ele dirá que Paulo é médico, é o quê, gente? Verdadeiro. Já um outro associa Paulo ao amigo dele que trabalha no banco. Aí dirá que é falso. Mas dá para julgar. O importante é isso, é proposição. Beleza? Muito bem, ok. Então a gente tem a ideia do que é proposição. Ok, o que nós vamos aprender hoje à noite? Como se negam todos os tipos variados de proposição. Então a gente vai aprender como negar proposições. Certo, minha gente? Então anotem o seguinte, o que a gente vai aprender a negar na aula de hoje? Negações. Nós vamos aprender a negar as categóricas. Categórica, então, é esse tipo de proposição que não fala particular, não fala de uma pessoa, fala de um grupo. Todo colorado é feliz. Algumas mulheres são amparadas pela Lei Maria da Penha. Nenhum adolescente é rebelde. Percebam, todo, algum, nenhum. Eu não falo especificamente de uma ou de outra pessoa, eu falo de grupos. Então, categóricas. Essas são as categóricas. O que mais? Que nós temos que aprender a negar. Nós vamos a negar, gente, frases da forma... Vamos botar aqui um asterisco, então. Vamos aprender as categóricas, depois a gente vai aprender a negar frases dessa forma aqui. P, E, que. Ou então podemos também ter frases da forma P ou que. Nós vamos aprender a negar isso.
O P e o Q, gente, aqui representam frases. Eu trouxe uma forma simbólica aqui, não é? Então, quando eu digo P e Q, eu posso estar dizendo Pedro é médico e Carlos é advogado. É nesse sentido que é o P e o Q, certo? E aqui eu tenho duas frases também, só que aqui regidas por um ou. Tem uma regra específica para a gente aprender a negar esse tipo de frase aí. O que mais? Nós temos que aprender a negar frases dessa forma aqui. Se P, vírgula, então que. Esse tipo de frase é chamada condicional. Mas não precisa anotar, a gente vai ver isso em outras aulas, tá? Então, se P, então que. E a última forma de negação que nós vamos ter é para frases dessa forma. P, se e somente se que. São estas que nós vamos aprender a negar. Aquela segunda ali, qual é a aula que a gente... Qual tu dizes? Bem, então o quê? A gente vê numa outra aula em que a gente fala especificamente desses conectivos. É uma aula chamada Estruturas Lógicas, tá? Procurem assistir essa aula de Estruturas Lógicas. Ali a gente vai entender sobre esses conectores, né? Eu bati sem querer aqui. Será que... Não. Então tá. Pessoal de casa, estou com vocês aí. Sigo com vocês. Né? Muito bem. Ok, minha gente? Então são essas daí que a gente tem que aprender a negar. Detalhe, a gente não utiliza a lógica no dia a dia, não da forma clássica como ela se apresenta. Então essas regras aqui, a gente na verdade vai decorar para acertar na hora da prova. A verdade é essa. Isso aqui tudo faz parte do campo da filosofia. Nosso intuito aqui não é ensinar filosofia, é ensinar a marcar o X no lugar certo. Certo? Beleza. Muito bem. Então vamos lá. Seguinte. Começar com as categóricas. As categóricas, pessoal, então é um tipo de proposição que trazem aqueles quantificadores, que é o todo, o algum e o nenhum. Vamos teorizar um pouquinho aí. É chato, mas tem que teorizar. Anotem o seguinte lá. Todo. Ok? Todo. Segunda linha aqui. Nenhum. E aqui embaixo... algum. Todo, nenhum, algum. Ok. Turma, esses pronomes no português, em lógica, a gente chama de quantificadores. E eles têm nomes. Então é importante que vocês entendam uma coisa. O todo, ele é um quantificador. Vamos anotar aqui, quantificadores. Que aí não preciso escrever de novo lá. Quantificadores. Esse daqui é um quantificador universal. Por que é universal? Porque quando eu digo todo, fica alguém de fora, gente? Não, todo, universo, universal. Compreendem? Totalidade. Agora, diga uma coisa, nenhum é totalidade? Na verdade é. Totalidade da ausência, concordam comigo? Mas é totalidade? É. Então esse daqui também é chamado um quantificador o quê, gente? Universal. Ele dá uma ideia de totalidade. Ficou bem claro, gente? Nenhum homem é feliz. Reparem. Tem algum? Não, eu estou falando de nenhum. É a totalidade. Nenhum homem. Beleza? Só que tem um detalhe interessante. Esse todo, ele me dá uma ideia afirmativa, ao passo que o nenhum dá uma ideia negativa, né? Então esse daqui é chamado universal afirmativo, ao passo que o de baixo é universal negativo. Professor tem que decorar isso? Tem que decorar. Certo, gente? Tem que decorar esses nomes aí.
Porque alguma prova, gente, alguma banca, já aconteceu em alguns casos, ela te dá um enunciado do tipo, entre as proposições abaixo, identifique aquela que representa um universal afirmativo. Eu tenho que lembrar o que é universal afirmativo. Então eu vou ter frases, nenhum homem é feliz, algum adolescente joga bola, toda mulher é amparada pela lei, olha lá, toda, estão entendendo? Por isso que eu tenho que saber. Gente, o algum, ele é universal? Fala de totalidade? Não, então ele é dito existencial. E aí o existencial não tem uma subdivisão aqui, existencial, afirmativo ou negativo. É simplesmente existencial. Ou seja, quando eu digo que algum adolescente é rebelde, eu estou dizendo que existe adolescente que é rebelde, mas são todos? Não. Nenhum? Não, algum. Entenda? Meio termo. É justamente o meio termo entre o todo e o nenhum. Fechou, minha gente? Beleza. Vamos aprender como é que se negam, então, frases desse tipo aí. Vocês vão anotar o seguinte, um quadrinho simplesinho para a gente aprender a negar. Todo P de um jeito bem maceteado, gente, para a gente decorar isso. E aí na sequência já vamos para a lista para começar a resolver questões. Pode anotar então, por favor, esse quadrinho. Das aulas que estão gravadas, eu consigo entrar em algum lugar? Porque ontem eu assisti uma e aí tu deu essa explicação e começou os exercícios. Daí eu não Mas o pessoal normalmente quando disponibiliza o vídeo, eles disponibilizam em PDF a lista de exercícios. Vê com o pessoal da recepção ali, que normalmente eles dão toda aula gravada, ela tem uma lista de exercícios e vai em PDF normalmente. Vê com eles ali, mas eu até posso, de repente, se souberes me dizer qual a aula, depois eu posso procurar a lista lá. De qualquer modo, o pessoal da recepção vai saber te dizer ali. Dá uma olhadinha depois com eles. Bom, gente, vamos dar uma olhada então? Como é que se negam as categóricas? Tá, eu preciso que vocês entendam essa nossa escrita aqui, ela está de um jeito bem simplificado. Então a jogada é a seguinte, sempre que eu tiver uma frase da forma, por exemplo, todo homem é mortal, ok? Esta é uma proposição categórica. Verdadeira ou falsa essa frase? Todo homem é mortal. É verdadeira. Todo homem nasce, cresce e morre. Beleza? Muito bem. Então entendam o seguinte. Quando eu digo todo P aqui, nós temos que entender o seguinte. O todo é o quantificador. O homem é mortal, que é a minha frase, eu vou entender como sendo meu P aqui. Então o P é homem é mortal. Essa frase, ela sempre vai ter um sujeito e um predicado. O que é sujeito aqui, gente? Homem. Predicado é mortal. Beleza? Muito bem. Então aqui, quando nós queremos negar uma frase da forma todo P, a maneira de negar é a que está na mesma linha do outro lado. Eu terei que dizer a frase na forma algum, e o que é o tio em lógica, gente? Não. Então algum não P. Vamos entender isso. Quando a frase for da forma algum P, eu vou negar como nenhum P. Agora, se porventura a frase que eu queira negar for apresentada a mim dessa forma da direita, nenhum P, a negação vai ser algum P. É na mesma linha, volta. E se for uma frase da forma algum não P, eu vou negar como todo P.
Vamos treinar um pouquinho, para ficar bem claro isso? Só preciso que vocês observem uma coisa aqui. Como é que ficaria então negar todo homem é mortal? O todo, pessoal, eu estou diante desse tipo. O todo tem que trocar por o quê? Algum. Não pode esquecer disso. Tu nunca podes negar um todo com nenhum. A regra de ouro aqui é a seguinte: o todo, ele é universal ou ele é... Vejam, gente, é universal ou é existencial? Ele é... Universal. Tu nunca vais negar o universal com outro universal. Tem que ser com existencial. Certo? É sempre essa regra. O que o algum é? O algum é existencial. Eu vou negá-lo com o quê? Com um universal, que é o nenhum. Então é sempre trocado. Se é universal, vira existencial. Se é existencial, vira universal. Então vamos lá. O todo vai virar o quê, gente? Algum. E aí reparem um detalhe. No momento que eu escrevo aqui não P, eu estou negando a minha frase. Só que aí vamos deixar claro. Negar a frase, gente, é negar o quê? O predicado, né? Então eu vou dizer o quê? Algum homem não é mortal. Ou direi é imortal. Pode ser o antônimo aqui também. Ficou claro isso? Então, observe que quando nós vamos negar, quando eu digo aqui o não P, é nesse sentido. Eu vou estar negando o predicado da minha frase. A negação vem sempre na frente do verbo de ligação aqui. Tranquilos? Ok. Antes da gente ir para a lista, eu vou dizer uma frase e vocês vão olhar aqui, vão ver onde é que está e vão me responder a negação então. Beleza? Pelo quadro ali. Por favor, como é que se nega alguma criança chora? Como é que vai ficar? Tá aqui, né? Alguma criança chora. Como é que fica? Nenhuma criança chora. Mudou a minha frase? Não, permanece a mesma. Ok. Como é que se nega nenhum bebê usa fralda? Algum bebê usa fralda? Nenhum virou algum? A frase não muda? Tranquilos? Ok. Como que se nega todas as flores têm perfume? Algumas flores não têm perfume? Perfeito. Excelente. Como é que eu nego? Vamos ver. Algumas flores não têm espinhos. Onde é que eu estou para algumas flores não têm espinhos? É esse aqui ou é aquele lá? Podia ser esse? É algum? Só que eu quero chamar a atenção para o seguinte, fica mais fácil. Quando na minha frase o meu predicado já tiver o não, eu vou enxergar por aqui. Então vejam, algumas flores não têm espinhos. É esse algum que fica mais fácil. Portanto, vira o quê? Todas as flores têm espinhos. Aí vai perder o não. Então, gente, é muito tranquilo isso. Não dá para errar. Ok? Só mais uma. Como é que eu nego? Todas as mulheres não são atendidas no HPS. Confundi um pouquinho, né? Todas as mulheres não são atendidas no HPS. Isto. Reparem, cuidado que eu tenho que ter aqui unicamente é o seguinte. Eu só tenho um todo, gente. Não é que nem o algum que tem um para o afirmativo ou o negativo. Eu só tenho um todo. Só que essa minha frase é, olhem lá. Todas as mulheres o quê? Não são atendidas no quê? No HPS. Beleza? Qual é o todo aqui? O todo é esse. Então eu tenho que entender assim. Tirando todas, isso aqui é o meu o quê, gente? É o meu P. Concorda? Mulheres não atendidas HPS. O todas troca por o que mesmo? Algumas. E aí agora a minha frase, que é P, no momento que eu tenho não P, eu tenho que negar o predicado dela. Mas a minha frase era, mulheres não são atendidas. Gente, se eu for negar, aonde que vai o não? Vai ser na frente do verbo aqui, que é o predicado, né? Então seria, não são atendidas. E em lógica, dupla negação sempre vai equivaler à afirmação, acaba anulando. Entendam? É como se eu dissesse, algumas mulheres não são. E não ser é o mesmo que ser para todos os efeitos. Então, na prática é isso. O que vai acontecer aqui, gente? Eu vou negar, ficará algumas mulheres são atendidas no HPS. Ficou visível isso? Então, vamos treinar. Estamos começando, então, com as categóricas. Vamos ver algumas questões aí para a gente acertar.
Questão número 2. Vamos agora a uma outra coisa que é importante. Turma, seguinte. Algumas bancas mais conservadoras, como CESP, elas vão trazer as questões de negação de maneira explícita no enunciado. A negação da proposição tal, a negação da sentença tal. Só que outras bancas não trazem necessariamente a palavra negação. Elas podem trazer outras palavras que dão ideia de negação. Então eu aconselho vocês a anotarem aí umas outras expressões que são a deixa para eu entender que é negação, ainda que a banca não traga a palavra negação no texto, não explicitamente. Eu vi uma da Fundapec que dizia, considerando que a frase tal, dava a frase é falsa. É uma delas. Aí me manda não. Se a frase é falsa, o que eu faço para obter a verdade? Eu nego, por isso que tem que negar. Ok? Então anotem lá assim, gente, palavras que remetem à ideia de negação. E aí vamos nos familiarizar com isso. Palavras que remetem à ideia de negação. As principais, né? A gente pode ter, não é incomum aparecer o que, gente? A negação da sentença. Pode ser exatamente a negação mesmo, pode aparecer. A negação. Ok, só que tem outras que poderão ser dessa forma aqui. Se não é verdade que o P ali é a frase. Eu não vou escrever a frase, vocês entendem? Seria uma frase. Se não é verdade que todos os colorados são super felizes, ok? Se não é verdade que P, então é verdade que... Dois pontos. Essa é clássica, pessoal. Se não é verdade, se não é verdadeira a sentença tal, um sinônimo aqui para não é verdade é o mesmo que eu dizer se é o que, gente? Se é falso. Mesma coisa. Se é falso que, então é verdade que. Mesma ideia. Se não é verdade que, ou é falso que, essa daí era nesse sentido, né? Sim. Frase é falsa, então beleza. Beleza. O que mais? Fulano, o fulano aqui vai ser o nome, gente. Pedro, Paulo, sei lá. Fulano disse que P. Ele disse que falou alguma coisa. Fulano mente. Logo, fulano mente. Diga uma coisa, se o fulano mente, o que ele diz é verdade? Não. O que eu faço para obter a verdade, então? Eu mantenho a mentira dele? Não. O que eu faço? Eu nego. Entendem? Nego. Negação. São as principais, gente. Basicamente são essas. Reparem que em todas elas faz sentido. Quer ver? Deixa eu dizer uma frase aqui para vocês. Renildo é médico. Essa frase não é verdadeira. Falo sobre mim aqui. Gente, a negação de Renildo é médico vai ser o quê? Renildo não é médico. Vejam, o tio aqui quer dizer não, né? Ok. Reparem, da mesma forma, se eu digo para vocês, se não é verdade que Renildo é médico, então é verdade que... Se não é verdade que eu sou médico, o que vai ser verdade? Vai ser verdade que Renildo não é médico. Percebem que eu neguei de novo? O Pedro diz que o Renildo é médico, mas o Pedro está mentindo. Logo, o Renildo é médico ou não é, gente? Não é. Afinal, se o Pedro está mentindo, o Renildo não é. Então, reparem que em todas essas deixas aqui, a regra é de quê, gente? É de negação. Só que a banca não precisará necessariamente dizer que é negação. Vamos treinar então agora. Podem terminar de copiar. Essas são as principais.
Detalhe, essas mesmas a gente vai encontrar em frases que se queira negar categóricas, frases na forma eu ou se for sem então, mesma coisa. Para qualquer uma forma de negação são válidas estas escritas aqui. Então vamos ver agora a 2. Dadas as proposições, analise. Nós temos ali Romano 1, Romano 2, Romano 3, Romano 4, é isso? E Romano 5. Letra A, a negação da proposição 4 é a proposição 3. Letra B, a negação da... Aqui nós vamos ter que ver, cortou na verdade, eu pedi para editarem essa questão, só que acabaram cortando, a banca diria assim, entre as alternativas existe uma proposição e a sua negação, era para fazer uma correspondência ali, né? Mas tudo bem, acho que deu para entender, né? Vamos dar uma olhada então aqui juntos. Eu vou deixar o quadro aqui, só vou apagar aqui em cima. Turma, vamos ver então. O que a banca sugere? Questão número 1. O que ela sugere na letra A? A negação de qual? A negação da 4 é igual, ou esse símbolo aqui quer dizer equivalência, gente. É equivalente à proposição 3. Vamos ver se é isso? Vamos dar uma olhada então? Como é que é a frase 4, por favor? Vamos olhar? Existem naturezas. Tá, mas aí olhem para cá agora. Onde é que está o existem aqui, gente? Pá? Pois é, mas aí a gente tem que pacificar isso, né, esse entendimento. Vamos acrescentar mais uma coisinha. Anotem, por favor. Vocês viram os quantificadores que a gente anotou. Todo, o que mais? Nenhum e... Ok, então vamos acrescentar mais alguns aí, por favor. Todo. O que substitui o todo, eventualmente? Pode ser? Vou anotando. Todo, pode ser qualquer. Eu vou anotar aqui. Todo, qualquer, cada, quem. Eu digo uma mesma frase e vocês vão entender, que faz sentido. Reparem aqui. Todo gaúcho é brasileiro? Sim, né? Todo gaúcho é brasileiro. Qualquer gaúcho é brasileiro. O que é qualquer, gente? É todo. Qualquer. Cada gaúcho é brasileiro? Estou falando sobre quantos aqui? Sobre todos. Quem é gaúcho é brasileiro. Tem alguma exceção aqui, gente? Não. Quem é gaúcho? Todos. Percebam? Então tudo isso é todo, gente. Algumas bancas trazem qualquer, outras trazem... A maioria delas vai trazer o todo, mas eventualmente pode aparecer isso. O que mais? Nenhum. Nada. Ninguém. Basicamente são estes. Nada, ninguém. Gente, como é que se negaria a frase ninguém é feliz? Por analogia aqui. Onde é que está o ninguém? Ninguém é aqui, né? Claro que eu não vou dizer algum, né? O que eu diria? Negar que ninguém é feliz vai ser o quê? Alguém é feliz. Nada me satisfaz. Como é que eu nego nada me satisfaz? Alguma coisa, algo me satisfaz, certo? Nesse sentido. Beleza. O último, que é o mais rico de todos, é o algum. O algum é o meio termo, né? Então, se não é todo e não é nenhum, é porque é algum. Turma, variações aqui em número e em gênero eu não vou anotar. Algum, alguns, né? Número. Aí não precisa anotar. Algum, alguma. É tudo a mesma coisa, beleza? O que mais que a gente pode ter? Pelo menos um. Ao menos um. Uma coisa que é importante esclarecer, eu digo assim, todo homem é feliz. E eu quero negar essa frase e a banca me diz, um homem não é feliz. Não é correto, gente.
Não pode ser um, tem que ser o quê? Ao menos um. Pelo menos um. Não pode ser um homem. Tem que ser pelo menos um. Tem que ter essa ideia do pelo menos. Certo? Senão não é existencial. Tá? Beleza. Pelo menos um, ao menos um. Olha isso. Verbo haver. Se eu digo que há homens infelizes, é porque, gente, são todos? Não, é porque tem o quê? Algum. Ou até mesmo o há invariável, né? Mas pode ser o verbo existe, no sentido do verbo haver, né? E aí ele é variável ali em número, né? Existe ou existem. Mas é tudo a mesma coisa. Sim. Já acabou? Então deixa eu só um instantinho falar. Vamos fazer assim. Eu vou trazer uma outra para ti na sequência. Tem mais alguém que está faltando? Lá também está faltando. Deixa eu avisar o Giovanni aqui rapidinho. Oi? Eu tenho o telefone deles aqui. Eu peço para o rapaz ali. Aguarde só um pouquinho. Ele já traz rapidinho. Oi? Tu pode, não te importa? Pede então para eles trazerem faz mais umas 10 pelo menos. Pode ser? Tá, te agradeço. Obrigadinho. Muito bem. Turma, tudo a mesma coisa. Então olha lá. Algum gaúcho usa bombacha. Pelo menos um gaúcho usa bombacha. Ao menos um. Há gaúchos que existem bombacha. Existem gaúchos que existem bombacha. Certo que usam bombacha. Vamos então? Então, dito isto, termine de copiar. Vamos trabalhar agora aqui as negações. Vamos começar então. Frase 4 era... Como é que era 4 mesmo? Existem motoristas responsáveis. Onde é que nós estamos aqui, gente? Aqui. Como é que se nega a frase da forma algum P? Trocamos por nenhum e a frase não muda. Então, existem motoristas responsáveis? Como é que vai ficar, gente? Nenhum motorista é responsável. A banca sugere que é o que está na 3. O que diz na 3? É a mesma coisa? Não, não é. Tem que ser nenhum. Lembram disso? Então, a associação que ela fez na letra A está correta? Não. A negação da 4 não equivale a 3. Vamos para a letra B. Ficou claro, gente? Não associou corretamente. Na letra B, ela sugere que a negação da proposição 1 seja equivalente a 3. Então vamos ver a 1 aqui. Como é que era a 1 mesmo? Todos os motoristas são responsáveis. Como que se nega? Todos os motoristas são responsáveis. Alguns motoristas... Vejam o que está escrito na 3. É exatamente isso, sem tirar nem pôr? Sim. Resposta, letra B. Essa daí. Ficou claro isso, gente? Gente, é pontual. Tu vais decorar essa regrinha para a categórica e tu não vais errar. Não tem como errar. Eventualmente as bancas confundem um pouquinho, mostra daqui a pouquinho. Tá? Vamos adiante. Questão número 7. Uma coisa que é importante, que eu queria pedir e não pedi na outra. Vamos procurar no enunciado, buscar qual é a deixa que me dá a ideia de negação. Para essa primeira questão aí, como não tinha nada no enunciado, a gente ia perceber pela escrita aqui, né? A negação dizia aí, né? A negação da proposição 4. Então era ali que a gente via que a associação era pela negação. Agora, vamos procurar nessa 7, onde é que está a deixa para eu entender que é uma negação. Vamos ver. O que a banca diz? Não é verdadeira a afirmação, nenhum motorista é maluco. Isso significa que... Qual é a deixa para eu entender que é negação, gente? Não é verdadeira. Podem circular. Não é verdadeira. Trouxeste? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Querido. Para ti. Bom, muito obrigado. Valeu. Entregar ali atrás. Quem está sem a lista? Aqui. Isso também, minha querida, aí atrás? Tá, tu tens ainda, beleza. Os demais todos têm. Tá, ótimo. Todos têm. Ótimo. Fica com essas aqui, sobre essa lista. Ok, vamos lá então. Beleza. Gente, não é, como é que dizia mesmo? Não é verdadeira, né? Vamos lá então. Onde é que eu estou aqui no quadro? Para nenhum motorista é maluco.
Aqui, nenhum motorista é maluco. Como é que fica a frase? Algum motorista é maluco. Procurem essa frase. Ah, professor, achei. Letra B. Só que está no plural. Pode ser plural? Pode. Algum, alguns. Mas por que não é a B? O que a banca fez ali, gente, que está errado? Mas tomem cuidado porque ela faz isso, é bastante comum. A minha frase era o quê, gente? Como é que era? Nenhum era alguns? Nenhum. Era nenhum. Nenhum o quê? Motorista é maluco. Cuide uma coisa. Tirando aqui o nenhum, o que é sujeito aqui, gente? Motorista. Predicado é maluco. A negação é no sujeito ou é no predicado? No predicado. O que a banca colocou é que ela inverteu aqui, né? Ela diz o quê? Alguns malucos, ou algum maluco é motorista? Não. Tem que ser o quê? Tem que ser, na verdade, nenhum, algum, perdão. Algum o quê, gente? Motorista é maluco. Só que talvez eu não ache exatamente assim. Aí eu tenho que fazer uma transcrição, eu tenho que achar uma outra alternativa. Onde é que nós teríamos isso? Na letra A. Há pelo menos um motorista maluco. Lembram aqui do pelo menos? Então, gente, difícil isso? Creio que não, né? Tomar um pouquinho de cuidado. Basicamente é isso. Mais uma? Questão número 3. Vamos dar uma olhadinha na 3. Pois é, interessante. A palavra equivalência não é necessariamente de negação, é uma ideia de equivalência. Mas tem uma deixa aí que mostra que é negação. Como é que diz a frase? É falso que... É falso que? É falso, ó. Quero chamar a atenção para um detalhe. Gente, tem uma palavrinha que é comum na lógica que confunde às vezes o aluno. É aparecer essa palavra aqui, equivalente. O que são duas frases equivalentes? São frases que têm o mesmo valor lógico para todos os efeitos. Reparem, eu digo para vocês isso aqui, gente. Não é verdade que Renildo é médico. E eu digo para vocês agora aqui, Renildo não é médico. Eu estou dizendo a mesma coisa, sim ou não? Então essas duas frases são o quê? Equivalentes. Só que essa daqui, ela me dá uma ideia de negação a partir de qual a deixa aqui. Não é verdade. Repare então que dizer que não é verdade que o Renildo é médico é equivalente a dizer que o Renildo não é médico. Então é nesse sentido que eu quero que vocês entendam equivalente. Porque há várias outras equivalências, que a gente vai trabalhar numa outra aula, que não tem nada a ver com negação. São equivalentes porque são. Existem outras equivalências. Mas essa equivalência aqui, que a banca está me pedindo, é uma equivalência a partir de negação. Por que eu sei? Porque na frase que ela deu, aí diz o quê? É falso que. Está aqui a minha deixa. Entenderam, gente? Então vamos lá. Vamos fazer juntos. O que a banca me disse mesmo? Dada a proposição, é falso que existem pelicanos que não comem peixe. Uma forma equivalente para essa, qual vai ser então? Vamos lá então. Gente, é falso que existem pelicanos que não comem peixe. Eu apaguei meu quadro, mas eu escrevo aqui rapidinho. Onde é que está a frase da forma... Vamos lá. Todo P aqui é algum, não P. Eu tenho agora aqui algum P e aqui é nenhum P. Dá para entender, né? Eu vou manter aqui por aqui. Gente, aonde que eu tenho existem pelicanos que não comem peixe? Qual dos alguns aqui? Aquele ou esse daqui? Aquele lá. Porque estão vendo? Ó, não comem aqui, ó. Poderia ser por aqui? Até poderia, porque é algum também. Mas aqui eu teria que fazer uma transcrição. Então a minha sugestão é, quando tu enxergares o existem pelicanos, existem algum, beleza? Que não comem peixe, eu estou aqui. Tranquilo? Então, gente, o que é equivalente a dizer que existem pelicanos que não comem peixe?
todos os pelicanos comem peixe. Ou pode ser singular, todo pelicano come peixe. Vocês entenderam? Senão eu explico de novo, gente. Porque isso eventualmente pode confundir um pouquinho, né? A cabeça da gente. Entendam assim. Quando a banca trouxe ali, então, que é uma forma de equivalência, é essa mesma ideia que eu disse aqui. Não é verdade que o Renildo é médico, é equivalente a dizer que Renildo não é médico. Eu usei a negação, na verdade. Aqui eu também estou usando a negação. Eu estou trocando uma frase da forma algum, não P, por uma que seja da forma o quê? Todo P. Beleza? É isso aí, então. Questão número... Qual a resposta, então, para essa, gente? Letra B. Letra B? É isso? Maravilha. O que mais? Eu quero que a gente veja a questão número 1 agora. Vamos dando uma olhadinha na 1. E marquem no enunciado qual é a deixa para entender que é negação. É muito importante isso, porque aí na hora da prova tu vais lembrar desse momento aqui. Então marca lá, circula, para saber o que tem que ser feito. Vamos ver? A negação, essa está explícita, né? Da proposição, todas as frutas não são verdes. Como é que se nega, gente? Todas as frutas não são verdes. Vamos olhar aqui? Todas as frutas não são verdes. Algumas frutas são verdes. Tranquilo a ideia do são? Por que são? Porque se o meu P aqui é frutas não são, aqui eu tenho que trazer a forma negada dessa, gente. E aí negar que não são é dizer que são. Então algumas frutas são verdes. Letra D, Dinamarca. Sim? Não. O que tem de errado na D? Tem algumas, bonitinho? Não. Mas o que está dizendo? Não são. Então eu não estaria fazendo não P, eu estaria mantendo meu P. Então eu tenho que negar. Portanto, vai ser o que, gente? Letra C, Canadá, existe fruta que é verde. Que é o mesmo que dizer que algumas frutas são verdes. Certo? Que tal? Facinho? Tranquilinho? Muito bem. Quero chamar a atenção para um detalhe. Observação. Botem uma frase aí no caderno, por favor. A negação de. A negação de. Todo policial é valente. A negação de. Abre aspas, para a frase ficar entre aspas. Todo policial é valente. É valente. Fecha as aspas, é 2 pontos. Pelo nosso quadro, como é que seria, gente? A negação de todo policial é valente. Algum policial não é valente. Só que tem uma outra forma, não é muito comum, mas pode aparecer e é uma forma de negação. Pode anotar então aí. Nem todo policial é valente. Isso é negar que todo policial é valente. Então, negar que todo policial é valente pode ser dito como o que, gente? Nem todo, e aí a frase permanece igual. Só introduz o que na frente, gente? Nem. Não é muito comum, mas não é errado. Se alguma banca traz isso, está correto. Simplesmente bota o nem na frente. A gente não costuma trazer nesse quadro, porque não é comum, mas vez ou outra aparece isso. Então não esqueçam que todo P também pode ser o quê? Nem todo P. Pode ser assim. Não esqueçam disso. Certo, minha gente? Outra observação agora. Uma outra frase. Visível isso? Tranquilo do nem todo? Beleza.
E aí, detalhe, caso a banca me desse a frase da forma nem toda mulher é linda. Onde é que eu estaria aqui para nem toda mulher é linda, gente? Seria aqui. Como é que eu negaria? Tira o nem, vira o quê? Toda mulher é linda. Negar o nem toda é só tirar o nem também. Pode ser. É bem menos comum ainda que essa outra, mas pode ser. O todo negar com o nem todo e o nem todo negar com todo. Pode ser. Beleza? Agora um outro exemplo aí, uma outra frase. Anotem o seguinte. A negação de... Aí a gente já vai adiante, mas só esses detalhes que eu quero que vocês tomem cuidado. A negação de, abre aspas, todos os alunos que estudaram, é um pouquinho mais extensa a frase. Todos os alunos que estudaram foram aprovados no concurso. Todos os alunos que estudaram foram aprovados no concurso. Fecha aspas. Vou fazer uma questão do tipo da CESP. A gente vai dizer se está certo ou está errado. Beleza? Então, a negação de todos os alunos que estudaram foram aprovados no concurso abre aspas, alguns alunos que não estudaram foram aprovados no concurso. Alguns alunos que não estudaram foram aprovados no concurso. Vou escrever aqui para a gente treinar. Certo ou errado? O que vocês me dizem? Dá uma olhada, ver se a gente faz certo. Está errado? Estaria certo. Ok. Então, detalhe. Vamos dar uma olhadinha lá. Gente, o que a banca me sugeriu aqui, o todos virou o quê? Alguns. Beleza. Alunos que o quê? Que não estudaram foram aprovados no concurso. Desculpem a letra feia aqui, mas será que está certo ou está errado? Está, como diria, eu sempre quis fazer isso, está Silvio Santos, não, ou é Portiolli, sei lá, errado, está errado. Por quê? O que está errado? Está bem errada. Vamos cuidar uma coisa. Alguém percebeu o que está errado? Eu troquei o algum aqui? Botei não. E como é que está errado? Botei o não no lugar o quê? Errado. Cuide uma coisa. Gente, bastante cuidado. Quando nós vamos trocar o todo, eu troco por algum e a minha frase é essa daqui. E aí isso aqui é português. O que é sujeito nessa frase? Alunos que estudaram. O que é o predicado? Foram aprovados. Olha o verbo de ligação aqui, ser, estar. Ó. Predicado verbal isso aqui. Foram, beleza? Aonde que veio o não? Para frente de quem? Do não. Tomem cuidado. E a banca faz e a gente erra isso. A resposta certa é o quê? Alguns alunos que estudaram não foram aprovados. Muito cuidado. É comum a gente errar isso. Vocês entenderam, gente? Nega o predicado. Mas a banca vai trazer uma resposta dessa para pegar desprevenido. Então, muito cuidado. Nega o predicado. Escreva uma frase correta, então. Então, vai ser o quê? Oi? Essa foi uma questão da Foi, né? É bem comum, gente. Bem comum. Então, a frase vai ser como negar? Todos os alunos que o quê, gente? Que estudaram, alunos que estudaram o quê? Não foram aprovados. A negação vem lá no predicado e não no sujeito. Cuidar isso e aí a gente fica feliz.
Muito bem. Para a gente concluir, de repente não precisa copiar, só quero chamar a atenção. Essa frase aqui, a negação dela, é equivalente a essa de baixo aqui, por favor? Alguns homens são imortais. A banca sugeriu que negar isso é dizer que todo homem é mortal. Será que está certo? Acho que não. Acho que não. Imortal ou mortal? Aqui é imortal e aqui é mortal. Confunde, né? Eu sei, gente, mas é importante a gente ver isso. Tá certo, porque o contrário de mortal é mortal, né? Tá certo. Totalmente certa. Vamos entender uma coisa. Cuidem aqui. Quando nós queremos negar, alguns homens são imortais. Vamos ver o nosso quadro. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Como é que se nega algum P, gente? É nenhum, mas a frase permanece igual. Então, a minha frase é que seria assim, para negar. Eu vou trocar o algum por o quê? Nenhum, e a minha frase permanece igual. Só que aí eu vou botar no singular aqui, porque não tem nenhuns, né? Então, o que eu estou dizendo, para negar algum homem é imortal, o que eu estou dizendo? Nenhum homem é o quê? Imortal. Gente, e dizer que nenhum homem é imortal é o mesmo que dizer o quê? Que todo homem é o quê? Mortal. Cuidem que as bancas fazem isso. Fundatec também. É a mesma coisa. Está corretíssimo isso aqui. Vocês entenderam? Bastante cuidado com isso, então. Eu não vou achar a frase, nenhum homem é imortal. Ela está querendo me dar uma rasteira, mas ela diz uma frase que é equivalente a essa. Ora, se nenhum homem é imortal, é porque todo ele é o que, gente? Mortal. Então cuidem isso. Imagina fazer isso com toda a frieza na hora da prova. Eu sei que é difícil, né? Mas, beleza, vamos adiante. Ok. Agora vem uma parte facinha, que é negar frases com e e frases com ou. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Olha lá, gente, como é que se negam frases, anotem no caderno isso, frases da forma P, E, que. Esse símbolo aqui quer dizer equivalente. Então, ó, negar uma frase da forma P, E, que. Quem lembra lá, quem vem estudando lógica já, como é que se faz para negar aqui, gente? Nega a primeira, nega a segunda e troca o E por o quê? Ou. Não pode esquecer disso. Troca E por ou. Então, sempre que negarmos uma frase que é escrita com E, eu preciso escrever outra que é com ou. E, na contramão aqui, no sentido inverso, se a frase que eu queira negar for da forma P ou que, mesma coisa, gente. Nego a primeira, nego a segunda, troco o ou por o quê? Por E. Beleza. Então, essas duas aí são associadas uma com a outra, não é? São o nome que vocês vão achar no edital, eventualmente aparece esse nome lá. É Leis de Morgan, que é o nome do cidadão que desenvolveu essa... Esse que é o culpado. É, ele que é o culpado. Xinguem-no. Esse aqui é uma da Fundatec que dizia, conforme as leis de Morgan, né? O nome dele era Augustus, era francês. Augustus de Morgan. De Morgan é sobrenome aqui. De Morgan. Então, ele que desenvolveu essas duas regrinhas para negar. Negar E e negar ou. Mas é bem fácil, né? Porque uma nega com a outra, então dá para associar tranquilamente, gente. Beleza. Terminem de copiar e vamos treinar isso agora.
Vamos começar com a 9. Vamos dar uma olhadinha na 9. Continuem procurando aí a deixa para entender que é negação. E outra coisa que é importante agora é eu identificar, gente, que essa proposição... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Como a gente tem alunos novos, talvez nunca tenham estudado lógica, existe um conceito que é o de proposição. Só que as proposições, elas são ditas simples ou compostas. Simples é quando eu tenho uma única informação para julgamento. Olha lá, 2 é par, essa proposição é simples. Se eu digo agora, 2 é par ou é maior que 7. Aqui refiro o meu 2 de novo, né? Quantas informações eu tenho agora para julgamento, gente? 2. Então essa é composta. É esse tipo de frase aqui que me refiro, quando for ou. Ela é uma proposição composta regida por ou. Aqui é uma regida por e. Então nós temos que identificar no enunciado, além de que é negação, a gente tem que enxergar que a proposição é composta. Mas é bem fácil de ver. Vamos dar uma olhadinha na 9? Olha o que diz lá. Dizer que não é verdade que João é alto e Maria é rica é logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Esse dizer que não é verdade, dizer que é verdade, dá um nó na cabeça, né? Dizer que não é verdade, lembram ali? É negar, beleza. Gente, a frase aí que eu quero negar, qual é? A banca não botou aspas aí. Que frase é? É João é alto ou é João é alto e Maria é rica? A gente vai entender que é a composta, certo? Quando a banca diz assim, dizer que não é verdade que o João é alto e Maria é rica, eu não estou dizendo que não é verdade só sobre o João é alto. É a frase como um todo, mesmo que a banca não bote entre aspas, tá, gente? É a composta. Então me ajudem lá. Como é que se nega uma frase que é regida por e? Eu nego ambas as frases, trocando o conectivo agora por ou. Procurem então a resposta para esta daí. Vai ser o que, gente? João não é alto ou Maria não é rica. Muito cuidado na hora de marcar, porque as frases são tudo muito parecidas. Um detalhezinho que não tenha ou que tenha mais, estragou. Qual a resposta então, gente? Letra A. Beleza? Muito bem. E essa coisa de as frases serem parecidas é de propósito mesmo, gente. É para confundir. Nós temos que nos concentrar e fazer certo. Vamos ver a 12? A negação de... Circula a negação. Negação de hoje é segunda-feira e amanhã não choverá. É? Como é que vai ficar, gente? Hoje não é segunda-feira e... Não, ou amanhã... Isto. Tomem cuidado com o seguinte. Quando a frase original ela já traz o não, ao negar ela vai perder o não. E quando ela não tem, ao negar eu vou introduzir o não. Tranquilo isso, né? Então cuidem ali que a segunda frase era amanhã não choverá. Ao negar vai virar amanhã choverá. Quero chamar atenção para um detalhe. Gente, a lógica ela é conservadora. E algumas bancas abusam disso. Que até caberia recurso em alguns casos. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Se a banca, entre as alternativas, ela quer que eu negue, qual é a primeira frase? Hoje é o quê? Segunda-feira. Ela disser, hoje é terça-feira. Eu estou negando que hoje é segunda-feira? Não, não estou negando. Para negar que hoje é segunda-feira, tem que ser o quê? Hoje não é segunda-feira. Tomem cuidado com isso. Ah, professor, mas não faz sentido. Se hoje é terça-feira, hoje não é segunda-feira. Só que a lógica é conservadora. Então tomem cuidado. As bancas evitam trazer isso, por quê? Porque o aluno certamente vai botar recurso. Mas se aparecer, gente, tome muito cuidado. Negar uma frase é escrever a frase como era e botar o não na frente do predicado, ou tirar o não quando tem. Via de regra é isso. Certo? Então, bastante cuidado com isso. Lógica conservadora. Ok. O que mais? Vamos ver agora a número 14. Dê uma olhadinha na 14. É? Uhum.
Qual era a banca? Era a Fundatec também? A família é um pouco pior, tinha umas 5 frases. A parte da lógica na Fundatec, gente, é muito tranquila, na verdade. É muito tranquila. Não, vocês têm que treinar, vocês têm que se familiarizar. Tem que, assim, ó, correr, tem que ser, tá no sangue. Que aí para isso tem que treinar. Que aí tu não erra. Vamos ver a 14. Maria foi informada por João que Ana é prima de Beatriz e Carina é prima de Denise. Como Maria sabe que João sempre mente, Maria tem certeza que a afirmação é falsa. Desse modo, e do ponto de vista lógico, Maria pode concluir que é verdade que... O que vai ser verdade, afinal? Vamos ver. Tem que negar o que ele disse, né? Afinal, ele está mentindo. Como é que vai ficar, então, para negar? Ana não é prima de Beatriz ou Carina não é prima de Denise. Procura com calma essa resposta, não te afoba. Letra C, Canadá. Fechou? Fácil, gente? Sim, fácil. Não tem erro. Faz com atenção. Muito bem. Vamos adiante. Eu quero que a gente veja agora a número 11. A 11 agora. Opa, o que é isso que apareceu aí? Vamos pensar um pouquinho. Isso aqui significa a negação. Só escrevi de uma forma simbólica aqui. Então, a negação disso aqui. Gente, esta expressão aí, ela não é dita uma proposição. Não é uma proposição porque não tem como eu julgar. Reparem, se eu digo para vocês que x é maior que 8, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Não tem como saber, porque a gente não sabe quanto vale o que? X. Então não é proposição, é dito uma sentença aberta. Só que a gente pode fazer as negações de sentença aberta com as mesmas regras de proposição. Essa daqui, ainda que não seja proposição, é uma sentença aberta regida por qual conector? Ou. Então não há dúvida de que o que eu tenho que fazer? Eu vou negar as duas sentenças abertas, trocando ou por o que, gente? Por e. Só isso já me ajuda. Né? Entre as alternativas, eu poderia excluir aquelas que não tragam um e, porque eu sei que tem que ter um e, ok? Mas aí mais que isso agora, atentem aqui por favor, para a gente entender. Gente, se eu quero negar que o x é maior que 8, certo? Então eu quero todos os números que não sejam o quê? Maiores que 8, eu tenho que negar aquilo ali. Eu estou pensando em números que são o quê? Maiores que 8, eu quero negar isso. Quais os números que vão entrar, então? Vai entrar o 7? E o 6? Sim, todos os que são o quê, gente? Menores. Mas e o próprio 8? Não poderia entrar? Reparem, eu estou pensando aqui, gente, nos números que são maiores que o 8 e não me interessam. Se eu vou negar, então, atentem aqui, por favor. Vamos pensar só nos inteiros aqui. 8, 9, 10, 11 e vai embora, beleza? Se eu quero os números maiores que 8, entra a partir de qual aqui? Entra a partir do 9 para cá, beleza? No momento que eu nego, então eu quero todos aqueles que não estejam dentro desse intervalo. Portanto, eu vou querer os números, por definição, que sejam o quê? Menores que quanto? Que o 8. Só que se eu pensar menor que o 8, eu vou considerar até qual aqui, gente? E o 8, gente? Não vai ficar de fora? Vai. Então, o que eu tenho que dizer aqui? Menor ou igual. Isso. Eu vou definir que pode ser o 8 também. Ficou claro isso? Porque ele não está ali. Então, para eu considerar todos os demais elementos que não estejam aqui, eu vou pensar, eu vou querer os menores que o 8, mas eu não posso esquecer que também vai entrar o próprio 8. Entenderam, minha gente?
Beleza. Agora, pessoal, olhem essa daqui. Eu estou pensando em números que são o que mesmo? Menor ou igual a quanto? Ou igual a 3. Beleza. Então, menor ou igual... Deixa eu só botar mais uns aqui. Então, é porque ele vai desde o 3 daqui para lá, beleza? Quais os que eu vou querer, portanto? Esses daqui para cá. E como é que eu escrevo esses daqui? Todos eles são maiores que quanto? Que 3. Então, aqui eu vou anotar x é menor ou igual a 8 e x é o que, gente? Maior que 3. Mas não entra o igual aqui? Por que não entra o igual? Porque ele já está lá. Concorda comigo? Então eu tenho que tirá-lo fora. Resumindo, quando for essa coisa de sentença aberta, gente, inverte o sinal e se não tem o igual, coloca o igual. Se já tem o igual, faz o quê? Tira. É que nem o não, lembram? Quando já tem o não, retira. Quando não tem, acrescenta. Mesma ideia. Procurem a resposta aí com calma, letra A. Acho que é A, né? Muito bem. O que dá para chamar atenção para esse ponto aqui? Algumas bancas trazem conceitos da matemática, não é? Então botem duas observações aí, por favor. Eu quero que vocês vejam isso aqui. A negação de, abre aspas, x é par equivale a x é ímpar. Eu quero saber se está certo. É uma Negação. negação. E esse daqui também. Negar que x é positivo é dizer que x é negativo. O que será que está certo? O que será que está errado? Vamos pensar juntos. De repente não precisa copiar, só queria que vocês entendessem isso aqui. Gente, se eu quero negar que o número é par, existem dois tipos de número quando a gente pensa em número inteiro. Ou ele é par ou é o quê? Ou é ímpar. Beleza. Então dizer que o x, negar que o x é par, é o mesmo que dizer que o x é ímpar. Tá certo? Tá. Poderia também ter dito que x não é par. Fechou? Beleza. Negar que x é positivo é dizer que x é o quê? Negativo. Tá certo? Não, aqui está errado. Por que está errado? Se aqui eu estou dizendo que os números são todos o quê, gente? Positivos, beleza? Eu vou querer os números que não são o quê? Positivos. O problema aqui é o zero. Vamos pensar numa coisa. Por que aqui em cima o zero não dá problema? Porque o zero, por definição, é o que, gente? É par. O zero é par. Só que o zero é positivo? Ele é negativo? Não. Então, para negar que o número é positivo, eu não posso dizer é negativo, porque não entraria quem? O zero. O que eu vou ter que dizer aqui? X não é positivo. Porque aí, se ele não é positivo, entram todos os negativos, mas entra quem também, gente? O zero. Então, tomem cuidado com essa coisa do zero aqui. Zero é par, mas não tem sinal. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Muito bem. Vamos adiante. Turma, negar agora esse tipo de frase aqui. Eu estou trazendo no formato simbólico, porque fica mais fácil de a gente explicar. Mas essa leitura aqui, pessoal, que tem uma setinha para a direita, quem já vem estudando aí, o que significa aquilo ali mesmo? Se então. Eu leio se P, então que. Setinha para a direita é sempre um operador chamado condicional e o conectivo é o se então. Muito bem. Como é que se nega uma frase dessa forma aqui? Tem uma regrinha, vamos decorar. Se alguém diz assim, olha lá,
se corro, vírgula, então fico cansado. E aí eu digo assim, ué, comigo não é assim. Engraçado, eu quero negar essa frase. Vamos aprender como é que se nega então? Se corro, então fico cansado. Tem um jeito de negar. Quem vem estudando aí, que já está craque nisso, como é que se nega? Se corro, então fico cansado. Não? Vamos aprender, estamos aprendendo agora. Exatamente. Gente, para negar condicional, regra do mané. Como assim? Mané, mané. Decora, mané. Regra do mané. Ok? Regra do mané, quando a gente quer negar uma frase da forma se então. Se isso, então aquilo. Regra do mané. O que significa regra do mané? Observem aqui. Eu tenho uma frase que vem logo depois da partícula se isso, e vem uma depois do então. Então, se P, então que. Do tipo, se Pedro é médico, então ele trabalha no Hospital Moinhos de Vento. Beleza? Quero negar essa frase. Gente, o mané tu vai associar assim. O má tem a ver com a primeira sílaba, e má tem a ver com o quê? Mantém. Então, tu mantém a primeira frase. Como é que é a primeira frase? P. Como é que eu vou escrever? P. Beleza? No né aqui do mané, a gente associa com o que? Negar. Então, a segunda frase, que é que, ao negar, ela vai virar o quê? Não que. Então, eu mantenho a primeira, só cuide um detalhe, por favor. Quando a gente nega uma frase da forma se então, o conector não vai ser mais se então. Ele vai ser o que aqui, gente? E. É um E também. É que nem ou. Estão vendo que o ou vira E? O se então também vira o quê? E. Não pode esquecer que se então também vira E. Então nem é tanta coisa para decorar, né? Decoramos o quadrinho do todo P. Decoramos que para negar E com ou e com ou é E. Agora vamos negar o condicional e depois a gente vai aprender a negar o se e somente se. 4 regrinhas só. Comparadas àquelas trocentas regras da Dona Beatriz. Não é? Só as preposições são quantas? 17 ou 23? E as incidentais, vocês vão ver, se preparem. Beleza. Gente, então olha aqui, quero negar essa frase. Cuide uma coisa, eu tenho que entender o seguinte. O que é o meu P aqui? O meu P é corro. O que é o meu Q é fico cansado. Então, como é que vai ficar? Negar a frase, alguém diz assim, bah, se eu corro, eu fico cansado. Aí eu digo assim, bah, comigo não, eu sou fitness. Então, comigo, o que acontece? Eu o que, gente? Corro, reparem, mantenho aquela frase, mas não existe mais condicional. Não existe se corro. É o que, gente? Corro e o que? Não fico cansado. Por quê? Porque ou seja, eu faço o mesmo que tu fazes, eu corro, mas os efeitos que tu sentes eu não sinto, tipo isso, beleza? Corro e não fico cansado. É assim que se nega se então. Regra do mané. Vamos treinar. Questão número, vejamos, 22. Vamos dar uma olhadinha na 22. Continuem assinalando a deixa para entender que é negação, para a gente lembrar, ó, isso é negação. Como é que é a 22? Vamos ler. A negação do que, gente? Da proposição, se João estuda, então não trabalha. É logicamente equivalente a uma coisa que facilita, viu, gente? Olha só, seguinte. No caso do e e do ou, é bem fácil porque a gente só troca, né? Troca e por ou, beleza. No caso do se, então, eu sugiro fazer o seguinte. Escreve simbolicamente aqui a frase, ó. Eu quero negar o quê? Se João estuda... Estão vendo a setinha aqui, ó? Então, como é que é a frase original? Se João estuda... Então, não trabalha. Só que aí é o João, né? Então, ó, João não trabalha.
Estamos entendendo? Se João estuda, então João não trabalha. O não está aqui. Beleza? Então vamos lá. Como é que se nega essa frase? Regra de quem? Mané. O que eu vou dizer aqui então, gente? João estuda, mantenho a primeira. Conectivo vira o quê? E. O que eu faço com essa agora? Nego. Negar que João não trabalha, eu vou dizer o quê? Que João trabalha. Então é João estuda e trabalha. Qual a resposta? Letra D, Dinamarca. Que tal? Fácil. Relativamente fácil. Vamos adiante. O que é legal vem mais pra frente agora. Fase 2. Deixa eu ver. Não, nem é fase 2, ainda é fase inicial. A 20. Dê uma olhadinha na 20. Achem a deixa aí que é de negação. Vejam que a frase é ser então. E lembrem do mané. Oi. Uhum. Deixa eu botar o óculos aqui. Diga lá. Nega duas vezes, por isso que fica trabalho? Exatamente. Como a minha frase originalmente já tem o não, ao negar ele Por isso que eu botei perde. esses dois, que daí fica... É que na verdade, pelo português, quando a gente diz João não trabalha, teria uma vírgula, eu reforçaria que ele não trabalha. Seria não, vírgula, não trabalha. Tá. Mas em lógica, não. No momento que a minha frase já tem o não, ao negar ela perde. Tá. E quando não tem, ela cria o não. Tá? É bem matemático isso, né? Bem desse jeito. Agora é a 20, né? Foi a 20, né, que eu falei? Sim. Vamos ver? De acordo com as regras do cálculo proposicional e com as equivalências lógicas, nossa, a gente olha isso e já dá uma tremedeira, né? O que a banca está dizendo? Gente, é só enrolação. Vamos achar o que a banca está querendo que nos importa. Das frases apresentadas abaixo, a única que pode ser considerada o quê, gente? Matei a charada, é negação. Esqueça o cálculo proposicional. Isso é a maneira que a banca está se expressando. À medida em que a gente lê várias questões, a gente vai percebendo, aquilo que é relevante e o que não é, gente. Entendem? Isso é treino, isso não tem outro jeito. É todo um glossário que a gente não está acostumado. Então a gente tem que ler questões de lógica para poder resolver, sentir-se seguro, né? Então isso aqui é negação, não é? É negação. Qual é a frase? Se como o quê? Então eu vou escrever assim. Se como comida gordurosa, então o que, gente? Passo mal. A gente quer fazer o que mesmo? Ó? Negar essa frase. Para negar um sem então, a regra de quem mesmo? Mané. O que eu faço com a primeira? Mantenho. Gordo. Depois eu vejo o que quer dizer isso. Aqui vira o quê? E. Não mal. Tipo assim, bota abreviado aqui, né? Então agora eu vou ver onde é que está essa frase. Qual a resposta? Dinamarca. Vejam o que? Como comida gordurosa e não passo mal. Uma coisa que é importante, gente. Sempre que tu negares uma frase da forma sem então, a banca poderia, para te confundir um pouquinho, trazer algo do tipo assim: se como comida gordurosa, então não passo mal. Ela manteve a primeira, ela negou a segunda, mas trocou o conector por E? Não. Então tomem cuidado, não pode permanecer sem então. Tem que trocar por E, que nem ou. Quando é ou aqui, a gente nega com ou, gente? Não, nega com o quê? Sem então é a mesma coisa. Tem que trocar para E. Beleza? Mais uma. Questão número 15. Dá uma olhadinha na 15.
Como é que é a frase? Vamos ver. Alguém declara, se uma pessoa é gaúcha, então bebe chimarrão. Para provar que essa declaração é falsa, basta encontrar uma pessoa que... Gente, se eu quero provar que isso aqui é falso, eu vou achar exatamente alguém que corrobore isso aqui, ou eu tenho que negar isso aqui? Eu tenho que negar, tem que ser algo que negue, que prove que aquilo ali não é verdade. Então o que eu vou estar... Se eu for fazer a regrinha de negação, o que eu vou dizer aqui? É gaúcho e não bebe chimarrão. Aí no texto agora, claro que a gente vai fazer de acordo com o português está pedindo, né? Para provar que é falsa, basta encontrar então uma pessoa que o que, gente? Que seja gaúcha e não beba chimarrão. Letra D. Certinho? Então tem algumas poucas variações, mas isso aqui é na forma como a banca trouxe a escrita. Agora é o seguinte, agora vai ficar legal. Então, no caderno aí, por favor. Vamos botar uma frasinha no caderno. A gente já sabe negar E, pessoal? Sim, né? Sabemos negar OU? Sabemos negar C, então? Sim. Agora vamos misturar. Tudo junto. Bem legal. Vamos entender, então. Negar essa frase aqui. Negar. Só que eu vou escrever de uma maneira abreviada, tá? Não tem problema aqui, depois a gente treina. Gente, olhem essa frase aqui. Lembrando que começa com C aqui. Se, olha a frase, vou ao banco e espero no quê? Na fila, então, beleza? Fico estressado e brigo com o gerente. Eu quero negar essa frase. Então, é o seguinte... O que está acontecendo agora aqui? Atentem comigo o seguinte. Nós temos que entender, porque eu tenho... Não, vou trocar aqui. Inclusive aqui na ponta eu não vou botar E. Aqui eu vou botar o quê? Ou. Porque aí quantos conectivos aparecem aqui, gente? Tem E, tem OU, tem C então. A dúvida é, como é que eu vou saber de qual conector que a banca está se referindo quando ela fala negação de? E aí a jogada é a seguinte. O primeiro conector que aparece é na escrita, gente, da esquerda para a direita. A minha frase aqui como é que era? Era a negação do quê? Se vou ao quê? Ao banco. Então o conector é qual? É C então. Eu tenho que entender isso. Só que aí agora esse C então ele é um pouquinho diferente, porque a frase que vem no início aqui, ela é simples ou é composta? Composta. E a que vem depois é o que, gente? Também é composta. Só que aquela lá é composta com E e essa é composta com OU. Mas a regra de negação aqui é de quem? É do C então. Então eu vou me lembrar do que? Mané. Estão me entendendo? Só que qual é a primeira frase? Vou ao banco e espero na fila. O que eu faço com essa? Mantenho. Não tem que manter a primeira? Como é que eu mantenho vou ao banco e espero na fila? Simples. Vou ao banco e espero no quê? Na fila. Mantive. Concordam comigo? O conector que o meu C então vira é o que, gente? E. Então agora aqui no meio tem que aparecer o que, gente? Um E. Eu vou botar de vermelho aqui, para ficar bem claro. Isso daqui é o conector da negação, certo? Agora, essa frase aqui da direita é o que? Não é a sílaba aqui do mané? Então o que eu faço com ela? Nego. Mas aí para negar essa frase aqui, ela não é um ou? Então tem uma regra para negar ou. Como é que se nega ou? Negam-se as duas, trocando ou por o quê? E. Então como é que fica, gente? Não fico estressado e não brigo com o gerente. Pronto, esta é a negação dessa frase. Ficou claro? Então eu tenho que entender, na extensão da frase, primeira coisa, qual é o conector que se quer negar? É o primeiro que aparecer da primeira para a esquerda. Beleza? Aí eu aplico a regra dele. Agora cuide uma coisa, por favor, comigo aqui, se porventura a frase fosse parecida com essa, mas olhem lá. Tentem aqui. A negação de, cuidem bem, vou ao banco e se espero na fila, então fico estressado. Quero negar essa frase, lembrando que aqui tem um C. Então a frase agora é, vou ao banco e se espero na fila, então fico estressado. Quero negar essa frase.
Ok? A regra do E. Qual é o conector, gente? O primeiro conector que aparece é o C ou é o E? Então essa daqui é uma negação do quê? De E. Estão me entendendo? Regra do E. Só que para negar o E, o que eu tenho que fazer com as duas frases? Eu tenho que negar a primeira. Quem é a primeira aqui, gente? Vou ao banco. Qual é a segunda? Se espero na fila, fico estressado. Beleza? O que eu tenho que fazer com as duas frases? Negar. Negar tanto a primeira quanto a segunda. E trocar o conector E por o quê? Ou. Então como é que vai ficar? Não vou ao banco ou... Agora, como é que eu nego isso aqui? Não é um sem então? E o sem então é a regra do quê? Do mané. Como é que fica então? Espero na fila e não fico estressado. Vocês estão me entendendo, gente? Tu tem que entender quem é o conector que manda. É um E. Então a regra do E. Qual é a regra do E? Nego esta, nego esta. Só que aí eu percebo que ao negar essa daqui, ela é uma composta e, portanto, ela tem uma regra própria sua que é de negação de uma frase sem então. Certo? Vamos treinar um pouquinho isso? Então, gente, não é realmente difícil, mas só que se misturam as coisas agora aqui, né? Então eu tenho que entender isso. De quem que a banca está falando? O que ela quer que eu negue, afinal? É um E? É um sem então? É o primeiro conector que aparecer da esquerda para a direita, à medida em que a gente lê. Beleza, vamos ver uma aqui. Quero que a gente veja a número 23. Vamos dando uma olhadinha na 23. Aqui dá para apagar, né? Isso aqui é só para a gente dar uma treinadinha para entender. Aqui também. Vou escrever a frase então. 23. A negação de... Eu vou fazer assim com o tio ali. Se A é par e B é ímpar, então... Gente, aqui eu estou botando de uma maneira simbólica, vocês entendem, né? Ó, isso aqui é porque a frase é da forma se isso, então... O que a banca me diz agora ali? A mais B é o quê? Ímpar. Muito bem. Não precisa ficar preocupado, mas isso aqui é coisa lá da matemática. Não, gente, é contextualizada com elementos da matemática, mas isso aqui é lógica, tem nada a ver com matemática. Beleza? Então a gente tem que saber a regra de negação. Diga-me uma coisa, qual é o conector que nós queremos negar aqui afinal? É E ou é C então? Por que é C então? Porque é a primeira coisa que aparece. Quando eu escrevi simbolicamente eu não trouxe, mas tem o C e aqui está o que, gente? O então. Então, beleza, é C então. Como é que é a regra do C então mesmo? Regra do mané. Mas aí eu tenho que cuidar uma coisa. A primeira frase que eu vou manter é qual aqui, gente? É A, é par apenas ou é tudo isso aqui? É tudo isso aqui. É aquela que vem até o então. Então eu tenho que manter essa e essa daqui o que eu tenho que fazer? Negar. Então, beleza. Como é que vai ficar então? Me ajudem lá. Essa primeira eu vou manter, né? Mantendo, como é que vai ficar, gente? A é par. Não tem que trocar o E por O aqui? Não, eu estou mantendo. E, B é ímpar. Qual o conector agora que fica quando a gente nega um C então aqui, gente? E, lembram? E agora, como é que eu nego A mais B é ímpar? A mais B pode ser a par? Pode. Agora, se fosse A mais B é positivo, teria que ser o quê? A mais B não é positivo. Não podia ser o E negativo, né? Beleza. E A mais B é par, ou a banca poderia dizer eventualmente não é ímpar. Mesma coisa. Procurem essa frase aí entre as alternativas.
Acho que bem assim não tem, né? Talvez o que vocês devem cuidar, gente, quando a gente tem uma série enumerativa, isso é coisa do português, né? Quando eu digo assim, pulo e danço e estou feliz, todos aqueles primeiros E's a gente pode trocar por o quê, gente? Vírgula, né? Então deve ter uma vírgula ali, provavelmente. Beleza. Nada impede que a vírgula fosse até nesse lugar aqui, gente. Mas normalmente é no primeiro lá que ela vai botar. Qual a letra então aqui? Letra E. A é par, vírgula, B é ímpar e A mais B é par. Muito bem. Vamos ver mais uma? Eu quero que a gente veja agora a questão número 19. Dei uma olhadinha na frase 19. Vamos ver? A 19 então, né? Considere a sentença. Se meu time for rebaixado, então torcerei pelo Luverdense ou não assistirei mais futebol. Dos cenários apresentados a seguir, assinale a opção em que a sentença dada é falsa. Beleza? Então, gente, entre as alternativas, qual é a deixa aqui para eu entender que é negação? Bem no finalzinho, ele quer dos cenários aquele que mostra que a frase seria o quê, gente? Falsa. Se a frase é falsa, eu nego, e o cenário vai ser aquele que nega, a gente nega essa frase. Gente, repare uma coisa aqui, a minha frase diz assim, se meu time for o quê? Rebaixado, não é isso? Então o quê? Torcerei pelo Luverdense ou não assistirei mais o quê? Futebol. Beleza. Queremos negar esta frase. Qual é o conector aqui dessa frase que manda? É ou é o se então? É o se então, porque é o primeiro. E o se então é a regra do que mesmo? Regra do mané. Então o que eu tenho que dizer aqui com a frase era, se meu time for rebaixado. O que eu vou dizer aqui, gente? Meu time foi rebaixado. Pode ser o tempo verbal diferenciado, gente. Será rebaixado, foi rebaixado. Tempo verbal nunca interfere em lógica, tá? Absolutamente. Então vamos lá. Meu time o que, gente? O que eu tenho que dizer? Meu time foi rebaixado. Concordam? Eu tenho que manter a primeira. O que tem que vir agora? Um E, né? Como é que eu nego agora essa frase aqui? Ela não é com ou? Então como é que se nega um ou? Negam-se as duas, trocando o ou por e. Então como é que fica? Estou torcendo pelo Luverdense ou não? Não torço pelo Luverdense e assisto futebol ou não? Eu tenho que negar que não assisto aqui, estão vendo? Então vira o que, gente? Assisto, estou assistindo, assistirei, qualquer variação nesse sentido. Onde é que tem essa resposta? B de Brasil? Beleza. Entenderam, minha gente? Turma, beleza? Por favor, eu dou um minutinho. Façam por extenso aí qual a negação dessa frase aqui. A negação da frase. Patrícia, aqui ó, está escrito aqui no quadro.
sigam por aqui. Patrícia é loira e se a Ana é ruiva, então a Bela não é morena. Como é que se nega isso? Vamos pensar um pouquinho. Patrícia é loira e é loira. É loira, né? Patrícia é loira, eu botei abreviadamente. E se Ana é ruiva, vírgula, então Bela não é morena. É confuso mesmo, mas é bem assim, gente. E a banca vai trazer as frases agora. Patrícia é loira e Ana não sei o que lá e tal. Tudo coisas parecidas, mas então a gente tem que ter segurança para fazer. Então vamos lá. Como será que se nega uma frase desse tipo aí? Primeira coisa, quem é o conector que nós vamos negar? É o E aqui. É o E. Como é que se nega E? Nega a primeira frase, nega a segunda, trocando E por ou. Qual é a primeira frase, por favor? Patrícia é loira. Qual é a segunda frase? Se Ana é ruiva, então Bela não é morena. Beleza? Eu tenho que negar essa? Tenho. Tem que negar essa daqui? Tenho. Mas essa daqui é um centão, né? Aí tem que ter um jeito para negar. Como é que se nega um centão? Regra do mané. Beleza. Então vamos lá. Estão vendo como é que fica? Isso é show de bola, vamos dar real. Não? Vou apanhar, tudo bem. Não, é inútil. Pessoal de casa, é inútil, confesso. Qual a utilidade? Nenhuma. Passar na prova, ser nomeado, tá bom para vocês? Tá ótimo, né? Então vamos aprender. Vamos decorar e depois de nomeado a gente queima esse material. Eu não consigo fazer muito fácil. Abreviado, tu diz o quê? Não, é que eu, na verdade, gente, o que é importante? A gente, claro que tem que ver as frases por extenso. É que eu perderia muito tempo escrevendo por extenso. Por isso que eu abreviei, ó. Patrícia é loira. Ana é ruiva. Bela não é morena. Todo tipo. Ou o próprio B. Não precisa nem se preocupar com os nomes. Bota P, bota A e bota B. Importante é isso. Me ajudem lá. Vamos fazer então. Quero negar essa frase. Como é que vai ficar? Patrícia é loira ou Patrícia não é loira? Patrícia não é loira. Por quê? Porque eu tenho que negar essa frase. É um E que eu estou negando. Concordam comigo? E aí agora, eu não tenho que negar essa frase aqui também, gente? Só que essa frase, ela não é simples. Ela é um se então. E se ela é um se então, tem uma regrinha, que é a regra de quem? Do mané. Então vamos lá. Quem é a primeira para eu manter aqui? Ana é ruiva. Então, vejam, o conector primeiro aqui, aqui vai ser o que, gente? Ou. O que eu tenho que dizer agora? Ana é ruiva. Professor, o senhor não vai negar? Não, não vou negar porque é a primeira do se então, que eu mantenho. Ana é ruiva e agora eu tenho que negar que a Bela não é morena. Dizer que Bela não é morena, Bela é o que, gente? É morena. Pronto, tu vai buscar essa resposta. É isso aí. Paula não é loira ou Ana é ruiva e Bela é morena. Beleza. E aí eu marco X no lugar certo. E depois de nomeado eu mando para o inferno essa questão. Vamos dar real. Que não tem mais utilidade. Esse raciocínio está errado, professor. Claro que está errado. Porque a pessoa quer passar num outro... Exatamente. E aí ele nunca vai queimar esse material. Beleza. Não, mas a gente brinca assim, gente. Mas é verdade, né? Utilidade prática, não. Não precisamos para a vida disso, né? Mas ainda assim é interessante, é uma coisa legal e isso me dá dinheiro. Desculpem a franqueza, mas é verdade, então. Estou feliz. Beleza. Não. Vamos adiante, tudo aqui que eu estou dizendo é brincadeira, está gravado, isso vai para... Vamos ver mais uma então. Deixa eu me ver. Vejam a 17.
Vou apagar aqui então. Vamos ver a frase. Considere a sentença. Se o projeto de lei A é aprovado, então o presidente da comissão se fortalece ou não renuncia. A negação lógica dessa sentença. Então vamos lá. Gente, o conector aqui é um centão. Né? É o primeiro que aparece. Então a gente já sabe que queremos negar um centão. Vamos lá então. Se o projeto de lei A é o que, gente? Aprovado, eu vou escrever a frase aqui. Então, é assim, né? Então o que? O presidente da comissão, se o que? Fortalece, estou escrevendo a frase original, ou não renuncia. Olha lá, é essa frase então que nós queremos negar. Importante é eu enxergar aqui, gente, os detalhes. A frase que eu quero negar é de que modo aqui? É um centão. Ficou visível isso? Beleza. Então eu vou me ater à regra do centão. A regra do centão é o quê? Mané. Só que aí, para eu entender qual é a que eu mantenho, eu tenho que enxergar qual é a frase que vem antes da setinha, que fica bem na posição do então aqui, ó. E aqui, C. Então, essa primeira frase aqui, o que eu tenho que fazer com ela, gente? Manter. Diz assim, se o projeto de lei A é aprovado, eu vou manter. Eu vou dizer o quê? O projeto de lei A é aprovado. Eu tenho que garantir, tenho que manter essa. Conector aqui vira E. Lembram? Agora, essa frase da direita que eu quero negar, ela não é simples. Ela é uma composta regida por o quê, gente? Ou. E qual é a regra para ou? Eu nego essa, troco ou por E. O que dá para a gente fazer também, essas questões, gente, são muito pontuais, as regras não se alteram. Então, entre as alternativas, eu poderia olhar lá, olhem por favor, a frase que é a minha resposta, ela precisa necessariamente começar com o projeto de lei A é aprovado. Dê uma olhada aí. Dá para riscar alguma? Reparem, a letra A serve a princípio, né? E a B, olha a B. Por que a B não é? Porque tem um C, não pode ter C. Lembram disso? A letra C dá para tirar? Sim. Porque tem um C. Na letra D dá para tirar? Sim. E na letra E? Sim. Também dá porque está dizendo que o projeto de lei não é. Qual é a resposta, gente? Está resolvido. Muitas vezes é assim, só que eu tenho que entender, eu tenho que enxergar a coisa aqui. Preciso fazer o resto? Não. Agora, é claro que se tivessem duas, com o projeto de lei A é aprovado, então eu teria que fazer. Então me ajudem lá. Como é que fica a frase como um todo? Então, o projeto de lei A é aprovado e o presidente da comissão se fortalece, gente? Não se fortalece ou... Opa, E. Como é que eu nego não renuncia? Renuncia. Pronto, tá aí a minha resposta. Certamente é essa daí, então, que é a letra A. Um minutinho a mais para a gente concluir. Agora, falta a gente aprender. Dá tempo? Deixa eu ver. Dá. Vão aprender a negar frases da forma se e somente se. Só que essas não tem na lista e eu não tenho nenhuma questão. É menos comum aparecer. Mas vamos trazer uma regrinha para vocês saberem fazer. Gente, essa setinha para ambos os lados é a leitura desse conector, então, que é C, eu vou botar abreviadinho aqui, E, somente C. C, E, somente C. Toda essa escrita, as 4 palavras ficam no meio. Então, Pedro é médico, C e somente C, Lúcia é arquiteta. Beleza? É assim que aparecerão essas frases. Uma das formas de negação do C e somente C é bem simples. É essa daqui. Olhem para cá, por favor.
As frases não mudam, por incrível que pareça. A minha primeira frase, que é P, vira o quê, gente? P. A segunda, que é Q, também vira Q. Eu nego sem negar as frases. Sim, só troco o conector de C e somente C. Esse aqui é do quê? Quem lembra? Ou isso, ou aquilo. Essa é uma das formas de negação de C e somente C. E aí é muito simples, porque, na verdade, só troca o conector. As frases ficam iguais. Parece que não faz sentido, né? Como é que a gente vai negar mantendo o que estava dito? O fato de eu trocar o C e somente C por ou, eu já estou negando. Coisa de lógica, certo? Mas não tenta entender isso, gente. Decora isso, sabe? Não vamos tentar entender. Teria toda uma explicação que eu podia fazer para tentar convencê-los, mas o meu intuito aqui não é convencer, é fazer vocês acertar na hora da prova, beleza? Então é isso. Muito bem. Então, gente, como é que se negaria essa frase aqui, por favor? Pedro é médico, C e somente C. Cássia é enfermeira. Eu vou trazer aqui no quadro porque eu não tenho na lista aí nenhuma destas. Elas são bem menos comuns de aparecer, mas se aparecer vocês vão acertar. Então, quero negar. Pedro é médico, C e somente C. Cássia é enfermeira. Como é que vai ficar a negação, gente? Pedro é médico. Ou Pedro é médico, ou Cássia é enfermeira. Simples assim. As mesmas frases, trocando apenas de conector. C e somente C para ou. Só tomem cuidado. Esse ou aqui é diferente desse ou aqui, gente. Isso aqui é ou, isso aqui é o quê? Ou. Numa outra aula chamada Estruturas Lógicas, a gente explica um pouco melhor quando é ou, o que é ou, o que é ou. Isso daqui é excludente, né? Ou uma coisa, ou outra. Beleza? Tá, só que assim, esta forma aqui, pessoal, por ser mais simples, não é a que mais aparece, mas aparece. Então é bom que a gente saiba. A que aparece mesmo é essa outra agora. E aí eu preciso, presta atenção um pouquinho aqui, não precisa copiar, quero que tu entenda, depois aí tu copia o que tu achar importante. Para a gente poder negar o C e somente C, eu preciso entender uma coisa, bem rapidinho vou explicar para vocês. O que é uma frase da forma C e somente C? É uma frase, pessoal, que ela é um C então, só que dá certo tanto quando eu faço a leitura daqui para lá, quanto de lá para cá. Reparem, se eu colocar essa frase aqui para vocês, reparem lá. Se é gaúcho, então é brasileiro, beleza? E eu escrevo agora aqui, e se é brasileiro, então é gaúcho. Se isso aqui for verdade, se as duas frases fizerem sentido, eu vou poder dizer assim, é gaúcho, C e somente C é brasileiro. Só que reparem um detalhe, se a pessoa for gaúcha, ela é brasileira? Sim. Agora, se a pessoa é brasileira, ela é gaúcha? Não necessariamente. Aqui deu certo? Não. Então essa frase não é C e somente C, porque para ser C e somente C, tem que funcionar a ida e também o que? A volta. Olha essa outra agora aqui. Se respiro, então estou vivo. E se eu estou vivo, então eu respiro. Vamos ver se isso aqui seria equivalente a respiro, sei somente se estou vivo. Gente, se a pessoa respira, ela está viva? Sim. Se ela está viva, ela respira? Sim. Deu certo tanto lá quanto aqui. Aqui não deu aqui, lembram? Deu certo os dois lados? Então essa frase aqui, ela é sei somente se. Como é que a gente vai negar uma frase desse jeito aqui? Como essa frase aqui, ela é a mesma coisa que isso aqui, então eu quero que vocês entendam o seguinte. Na verdade, a outra forma de negar um sei somente se é o seguinte, é eu negar uma frase que é e aí como é que se nega o e? Troca o e por o quê? Ou.
Só que aí eu tenho que negar as duas frases. Então eu tenho que negar esse condicional na ida e depois tenho que negar o condicional na volta. E para negar o condicional, você então é regra do quê? Do mané. Então reparem aqui, por favor, vocês já vão entender. Eu quero negar a frase se respiro, então, vejam, se respiro, sei somente sei o que, gente, estou vivo. Eu tenho que entender, então, que essa frase é que seria o seguinte, ó. Se respiro, então estou vivo, e o que mais? Se eu estou vivo, então respiro, beleza? Então a ideia é a seguinte, com o E aqui no meio. Então eu nego daqui para cá. Me ajudem lá. Como é que eu nego esse então aqui, gente? Não é mané? Vou dizer o quê? Respiro e não estou vivo. Concordam que eu mantive e neguei a primeira? Neguei de lá para cá. Eu tenho que negar esta frase aqui, gente. Estão me entendendo? Beleza. No meio, o meu E vai virar o que, gente? Ou, e agora eu tenho que fazer a leitura no sentido inverso para negar. Então é como se a minha frase fosse daqui para cá. Se eu estou vivo, então eu respiro. Eu vou fazer o mané. Então mantenho e nego. O que eu vou dizer? Ou então, estou vivo e não respiro. É isso que eu tenho que fazer. Eu nego a ida e também nego o quê? A volta. E é a que mais as bancas cobram, gente. Então vamos aprender a fazer. Vamos fazer com essa mesma aqui. Olha lá. Queremos negar o quê? Pedro é médico, se e somente se. Cássia é enfermeira. Gente, assim, não, eu acho que até, se quiserem copiar aquela ali, mas o importante agora é treinar aqui. A gente vai procurar a frase, essa daqui. Não achei essa daqui. Se não achei essa, é porque tem que ser essa outra. Beleza? A banca não vai trazer as duas. Ela vai trazer uma. Só que normalmente as que elas gostam mais de trazer, não é essa de cima, porque essa é muito simples. Então aqui, é só tu pensar como se fosse um C então. Pensa comigo. Eu vou fazer essa frase de lá pra cá. Vou negar. Então é regra do mané. Como é que fica então? Pedro é médico e Cássia não é enfermeira. Beleza até aqui? No meio aqui sempre vai ser o que, gente? Ou, porque é aquele E da junção das duas que eu estou negando. Agora, eu tenho que imaginar isso aqui, que é o meu centão de lá para cá. Se Cássia é enfermeira, então Pedro é médico. Então como é que vai ficar aqui, gente? Mantenha a primeira. Cássia é o quê? É enfermeira e Pedro não é médico. Isso. Neguei a ida, neguei a volta. E é exatamente essa frase que a banca vai trazer. Compreenderam? Sim. Neguei na ida, neguei na volta. No meio ou, sempre no meio ou. Para casa, vocês façam essa aí. Próxima aula me perguntem. Quero negar o seguinte. As vacas voam se e somente se a galinha usa Ray-Ban. É lógica? Lógica não está nem um pouco preocupada com a frase, gente. Pode parecer umas coisas bobas. Então, fica para casa. Negar as vacas voam, sei somente se a galinha usa Ray-Ban. É isso. Façam em casa, depois me perguntem numa outra aula.